Olá, tudo bem? Você está no canal Pedrosa Previdência. E aqui nós somos especialistas nas demandas que atingem o segmento da segurança privada, que atinge o vigilante, são de interesse do vigilante. O estado de calamidade pública, ele foi reconhecido e várias medidas foram editadas para as pessoas ficarem em casa. Entre elas, o fechamento das atividades não essenciais. A segurança privada, ela é essencial e não parou e nunca vai parar. Você, vigilante, não parou na quarentena. E assim como todos os trabalhadores considerados essenciais, principalmente os profissionais da área da saúde, tiveram que enfrentar o risco do contágio pelo novo coronavírus. E aí vem a pergunta: se o vigilante contaminado vem a morrer, como fica? Como é que fica essa história? Fique comigo e saiba tudo a respeito desse delicado tema. Antes de ir ao importante assunto, eu quero demonstrar a gratidão a você que é inscrito no canal. Quero demonstrar minha gratidão a você. E ainda, você que é inscrito no canal e ainda compartilha os conteúdos e divulga o canal nos grupos em que participa. Só isso justifica o canal estar crescendo muito rapidamente, por causa de você. Quero que saiba que você é um ser da luz, que efetivamente ajuda as pessoas. E eu quero que saiba, quanto mais você ajuda, mais a energia do universo conspira a seu favor. Continue ajudando. E minha gratidão. E a você que ainda não é inscrito e que está aqui, ainda não se inscreveu, eu faço um convite muito especial. Faça parte da minha distinta audiência de mais de 58 mil inscritos, quase 59. Se inscreva e acione o sininho de notificação. Assim você vai ser avisado com exclusividade, olha que chique, sobre os vídeos que eu coloco aqui diariamente. Todo dia. Já pensou você todo dia ficar recebendo conteúdos relevantes, informações do segmento da segurança privada? Vai fazer com que você realmente seja uma pessoa diferenciada. Vamos direto ao ponto. O trabalho do vigilante, nesse período de pandemia, ele teve um acréscimo nos riscos naturais do exercício de sua função, que é de o quê? O que é a função do vigilante? Impedir e inibir ações criminosas. Qual o risco dessa função? O risco contra a sua integridade física e a vida. A isso chamamos de periculosidade. Por isso que o vigilante ganha periculosidade. Ao ter que estar em locais de circulação de pessoas, organizando filas, fazendo o controle de acesso de pessoas e até passando o álcool gel na mão dos circulantes, o vigilante trouxe para si mais um risco decorrente da pandemia, o de ser contaminado pelo novo vírus. Aqueles vigilantes com postos de trabalho em hospitais, postos de saúde, hospitais de campanha, centrais de triagem, órgãos públicos e agências, principalmente agências bancárias da Caixa Econômica Federal, esses estão com os riscos muito maiores ainda, muito mais acentuados. A questão que me chegou e eu respondo agora é: vigilante contaminado pelo vírus e que vem a morrer, como fica? A medida provisória 927, de 22 de março desse ano, ela fixou que a contaminação pela Covid-19 não seria considerado doença ocupacional, a não ser que fosse demonstrado um nexo causal. Mais tarde, o Supremo julgou esse artigo inconstitucional e abriu a possibilidade do vigilante que for contaminado, que for infectado pela Covid-19, alegar que foi uma doença adquirida ou desencadeada em função das condições especiais em que o trabalho da vigilância foi realizado e com esse ambiente se relaciona diretamente ou pode ser até indiretamente. Agora, é importante dizer ainda que as medidas provisórias, a 927 e depois que saiu a 936, em nenhum momento, em nenhum artigo, elas dispensaram as empresas de cumprirem as regras e normas de segurança e medicina do trabalho. Eu já vi aí dizendo que tinha sido dispensado. Não. Segundo a CLT e a portaria do Ministério do Trabalho, cabe ao empregador, vem comigo para você entender o que está lá, cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho. Informar aos trabalhadores o quê? Os riscos ocupacionais existentes nos locais de trabalho e as medidas de controle adotadas pela empresa para reduzir ou eliminar os riscos. Olha bem, está suficientemente clara a parada, não é mesmo? No caso de uma empresa normal que tem responsabilidade subjetiva, em havendo o contágio do vírus e a evolução da doença para a morte, se faz necessário, para obter uma indenização por parte dos dependentes do falecido, se faz necessário o quê? Comprovar a culpa da empresa pelo contágio. Quando se diz que é
responsabilidade subjetiva, é necessário comprovar a culpa da empresa. Tá certo? Vai ser necessário rolar provas da negligência, imprudência e imperícia da empresa em providenciar os procedimentos inscritos na esfera da medicina do trabalho, do Ministério do Trabalho, adequadas às exigências para o enfrentamento da pandemia. Agora, no caso da segurança privada, é bem diferente. A empresa de segurança, por ser fornecedora de serviços em atividades de risco, vigilância, escolta, transporte de valores, segurança pessoal, a responsabilidade ela é objetiva. Nos termos do quê? Nós temos o artigo 14 do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 927, parágrafo único do Código Civil. E nesse aspecto não se tem nenhuma dúvida. O Supremo Tribunal Federal ele já consolidou esse entendimento em julgamento com repercussão geral em 2019. Lá por setembro de 2019 saiu o julgamento, que é o quê? Que a responsabilidade das empresas de segurança privada é objetiva. Então, é só o vigilante ser contaminado para ter direito à indenização? Não, claro que não. Para entender melhor, tanto na perspectiva da responsabilidade subjetiva quanto na objetiva, é necessário estar presente o ato ilícito. O que se dispensa na responsabilidade objetiva é a prova da culpa da empresa. É isso aí, não precisa comprovar que a empresa teve culpa. É como se fosse um seguro praticamente. Em outras palavras, mesmo que a empresa forneça todos os equipamentos e realize todos os procedimentos, mesmo assim ela não vai conseguir elidir, não vai conseguir afastar o risco, não vai retirar a possibilidade do vigilante ser morto no exercício de sua função, correto? Exatamente, por isso que é objetiva. Por essa razão, é a responsabilidade objetiva. Da mesma maneira se interpreta o risco da contaminação, que pode levar à morte ou ter consequências graves para a saúde do vigilante. Mesmo não ocorrendo a morte, tem sequelas, tem consequências, porque é uma doença muito forte que ataca o sistema respiratório, os pulmões, e vai deixar sequela. Agora, é necessário lembrar que em vários estados, os sindicatos tiveram que fazer processos coletivos, ações civis públicas para obrigar as empresas de segurança a fornecer os equipamentos básicos, como luvas, máscaras e álcool gel 70. O que demonstra que além do risco alto, além da responsabilidade objetiva, muitas empresas ainda são negligentes, ou foram e são negligentes e imprudentes com os riscos de possíveis indenizações, agindo de forma ilícita. Aí que se encontra a ilicitude. Os riscos do negócio não podem ser jogados para o vigilante. Essa aqui é a ideia. A única defesa da empresa é comprovar que o vigilante não cumpriu as disposições e os procedimentos entabulados pela empresa, dando causa à sua própria contaminação. É o exemplo do uso inadequado da máscara ou a não higienização das mãos e outros cuidados fixados conforme as características de cada posto, cada procedimento que são criados, no qual o vigilante não cumpriu, não seguiu a regra, não seguiu a risca, a forma de efetuar essa situação. Muito bem, as consequências da contaminação e é o afastamento ser considerado acidente de trabalho e em havendo a morte do vigilante ou ficando com sequelas que lhe retirem a qualidade da vida que tinha anteriormente, a contaminação, vai gerar o direito à indenização. Se caso só se afastar e voltar, vai gerar a estabilidade no emprego. Se for mais consequente, se tiver consequências maiores, aí vai gerar a indenização. Agora vem a pergunta, qual é o valor da indenização? Qual é o valor? O valor mais objetivo está na própria Convenção Coletiva de Trabalho, que prevê, em caso de morte, o valor de 26 vezes a última remuneração. Isso aqui é básico, morte de qualquer natureza, tá? Agora, em caso de incapacidade permanente, o valor é de 52 vezes a última remuneração, é o dobro. Esses valores, eles podem variar de estado para estado conforme a Convenção Coletiva de Trabalho. Agora, a indenização maior, que não é só isso, vai depender de processo judicial na Justiça do Trabalho e pode considerar os danos materiais, os lucros cessantes e também o dano moral da parada, tá? Toda a situação tem um dano moral embutido. O valor da remuneração do vigilante, a sua idade e o número de dependentes são elementos que vão ser considerados para definir os valores lá pelo juiz. Legal? É uma situação que o juiz decide conforme alguns indicativos da legislação. Achou útil essa informação? Então não fique com ela, compartilhe nos grupos em que participa, principalmente para aquelas famílias que você sabe que se encontram nessa situação. Deixe seu comentário a respeito e peça um like. Assim você aumenta a relevância do vídeo e ele chega em muito mais vigilantes, que é o que eu
e você queremos, não é mesmo? Nós queremos que essa informação chegue nas pessoas que realmente precisam. Tem alguma dúvida relacionada com esse tema ou com outro? Sem problema nenhum. Use o link abaixo aqui e preencha seus dados, me envie que eu irei te responder. Em tempos de pandemia, em tempos de calamidade pública que nós estamos vivendo, você deve ser vigilante como sempre, mas muito prudente como nunca, e eu te desejo saúde e prosperidade para você e sua família. Te espero no próximo vídeo.